Boa noite, tudo bem com vocês? Mais um PG abençoado, mais um dia de ministração, mais um dia de novos começos, nossa comunidade cristã Amor Internacional. E eu espero que você seja abençoado hoje com o nosso PG, assim como nós temos sido todos os dias que nós estamos aqui nas nossas lives, né? Aproveita esse momento para começar a compartilhar com alguém que você ama, para buscar alguma pessoa que você gosta, que você quer que faça parte, né, desse dia, desse PG. O nosso PG vai ser Os Caminhos de Deus. Hoje o tema é Os Caminhos de Deus e a gente vai ministrar para você algo especial, algo que o Senhor colocou no nosso coração. Enquanto eu vou acertando aqui, vai convidando alguém aí, entendeu? Tá colocando aí nas salas para você entrar nas salas. Coloca nas salas, entra na sala, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Facebook. Aqui ainda não apareceu para mim, mas eu acredito que já esteja aí para vocês aparecendo. No nosso canal, né, na nossa página. Então, só dá um ok aí, Débora. Se você já está vendo essa live, então vai compartilhando aí. Ah, já vi, agora vi. Agora entrou. Só baixar o som para a gente ficar aqui. Tá bom? Vai colocando aí para algumas pessoas que você está entrando, que você já viu, que vai entrar. Pessoas que você sabe que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, uma palavra de levantar mesmo, né? O astral, a pessoa está muito triste. Nós sabemos que por causa dessa pandemia, nós sabemos que por causa desses problemas que têm acontecido, muitas pessoas aí estão passando, estão ansiosos, estão preocupados, não sabe se vai voltar dia 5 em Campinas, as coisas, se o lockdown vai continuar. Então é muito importante nesse momento agora que você compartilhe com algumas pessoas, compartilhe com algumas pessoas que você gosta, com algumas pessoas que você ama, e você vai ver que nós temos uma palavra hoje especial para você. Antes de começar a ministração, antes de começar o nosso PG, eu quero lembrar vocês que nós temos aqui o nosso livro Pai de Multidões. O livro Pai de Multidões ele é muito bom para que você possa trabalhar o tema de relacionamentos. Relacionamentos, muitas vezes você não consegue fazer amigos, você não consegue ter pessoas perto de você, você não consegue ter pessoas trabalhando perto de você. Peraí que a apóstola Débora está... Fiz errado, veio bem na minha cara aqui. Pode ir falando, eu só acertando a tela. Então vamos lá. Ela queria aparecer ali, falar que ela está aparecendo, né? Vamos lá. Pai de Multidões, então, um livro que trabalha com relacionamentos. Isso serve tanto para a igreja, para células, para igrejas comum com congregações, né? Você pode trabalhar com isso e também pode ter na sua vida profissional, no seu trabalho, no seu dia a dia, para você poder trabalhar com relacionamentos, ter amigos, ter mais pessoas próximas de você e criar vínculos de relacionamento. Porque o grande problema nosso é a gente não conseguir ter relacionamentos, não conseguir ter pessoas que trabalham com a gente, que vivem com a gente, próximo da gente. Então, aqui está esse livro, que é muito bom para você, chama Pai de Multidões, eu que escrevi. E é um projeto, na verdade, fantástico, que você vai ver que você pode ter muito mais pessoas do que você imagina, você pode compartilhar com muito mais outras pessoas. Se você precisar desse livro, eu aconselho você a adquirir ele nas livrarias aonde vende, ou também você pode pedir direto pelo nosso WhatsApp, é o 19 98750 2066, tá bom? Você pode entrar em contato com a gente e você vai adquirir esse livro e mais alguns outros produtos aí que você quiser. Enquanto você está compartilhando com as pessoas aí, estou só acertando aqui para a gente começar o nosso PG de hoje, né? Mas eu gostaria de, antes de tudo, fazer uma oração por você, abençoando a sua casa, abençoando o seu trabalho, abençoando aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, e depois você vai poder subir também no YouTube, coloca lá, Comunidade Cristã Amor Internacional no YouTube, se inscreva no nosso canal, tem muitos vídeos, tem muitas coisas lá que você vai estar podendo assistir e ver o que está acontecendo, tá bom? Quero mandar já um abraço a algumas pessoas que entrou aí, o Soares, né, o Vitachi, colega nosso do quartel, o Amorim da TV Estação Online, benção de Deus, obrigado por vocês já estar entrando aí. Outras pessoas vão estar entrando daqui a pouquinho, mas antes de mais nada, então, já são 8h01, gostaria de começar isso com uma oração para que Deus pudesse abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida e nos direcionar durante esse momento que nós vamos estar fazendo nosso PG, tá bom? Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que ligou, que conectou o seu celular, seu computador nessa live de hoje, que eles possam
crescer em todas as áreas da vida, mas que nós possamos ter uma palavra de gratidão, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, aonde cada pessoa que assistir essa ministração pode sentir algo especial. O seu amor, a sua gratidão, o seu abraço possa estar chegando a cada pessoa que está conosco nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Simone também está aí. Deus abençoe, Simone, né? Deixa eu falar para você. Nós estamos aqui o nosso PG. O que significa PG? Pequenos grupos. São grupos que nós fazemos na nossa igreja, né? Onde a gente trabalha dentro das casas, onde a gente vai nas casas, nas células, e a gente faz essa ministração junto com várias pessoas, junto com bastante pessoas juntas. Só que por causa da pandemia, por causa desse momento que nós estamos passando agora, nós não estamos podendo reunir muitas pessoas. Então, nós estamos fazendo o nosso PG online, né? Pela live, e você vai poder estar sendo abençoado e sendo receber essa palavra, essa ministração. Então hoje, para quem está assistindo, que está acostumado com uma pregação, com alguém falando assim, hoje vai ser mais uma interação. Vamos interagir com vocês. Vocês aí vão colocar, escrever alguma coisa. Então, se você já está entrando, dá um oi, fala boa noite, dá um graça e paz, paz do Senhor, para que outras pessoas possam ver que você já está aí na sua live, tá bom? A Simone sempre ligadinha ali, e eu tô vendo outras pessoas também, daqui a pouco vão estar entrando mais, tá bom? Então, enquanto eu vou estar compartilhando, vamos começar agora, você pode desde já ir compartilhando no seu Facebook, no seu WhatsApp, e aí nós vamos estar com várias pessoas assistindo essa ministração, amém? Vamos lá! O tema então hoje do nosso PG é os caminhos de Deus. O que é os caminhos de Deus? Muitas vezes a gente não sabe qual caminho seguir, a gente não sabe por onde ir, qual o caminho que a gente vai chegar, qual que é mais perto, qual que é mais longo, e muitas vezes no meio do caminho a gente passa por provações, passa por dificuldades, passa por outros caminhos que você acaba seguindo. Você sai para ir para o seu trabalho, de repente no meio do caminho você lembra de alguma coisa, passa num lugar, passa numa loja, passa para comprar alguma coisa, e aí você acaba esquecendo muitas vezes do caminho que você fez. Às vezes você pode se perder no meio do caminho, e é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, e por causa desse se perder no caminho, ou se distrair no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, a gente acaba sofrendo certas consequências, e é isso que eu vou falar com você. Olha que interessante, nós vamos ler 2 capítulos aqui, e 2 versículos, e você vai estar junto comigo, está no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 11 e 12, nós vamos ler o primeiro que nós vamos ler. Provérbios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. E o outro versículo que nós vamos ler é o Provérbios, esse é o 11 e agora vamos ler o 12. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando ocorrer, não tropeçará. Então Deus prepara já um caminho para você, para que mesmo que tenha obstáculos, você não caia, que você não tropece. Então Deus ele vai endireitar os caminhos para você. Segundo versículo que eu vou ler com vocês, está em também Provérbios 16 e o versículo 25, que diz assim: há caminhos que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16 e 25. Então aqui falando que há caminhos que parecem ser bom, mas no final deles há uma destruição, há uma cilada, há uma emboscada para você, e você não sabe que pode acontecer isso, mas quando você está caminhando na direção de Deus, junto com Deus, Ele vai livrar, Ele vai guardar o seu caminho. E a pergunta para você, a primeira pergunta é: você já pegou algum caminho errado? Você já tomou algum caminho que você ia por um lugar e você acabou indo por outro caminho? E nós vamos trabalhar esse tema hoje. Talvez você saiu para fazer algum trabalho, você talvez saiu para ir para algum lugar, às vezes dirigindo o carro, de repente você se vê em outro lugar, você fala: onde que eu tô? Estou indo para o trabalho, acabei vindo para o centro, alguma coisa assim. Eu vou ler aqui para você uma ilustração, eu gostaria que você prestasse atenção nessa ilustração, que daqui por diante tudo vai fazer importância para a gente. Nós vamos ler 3 lições para não errarmos o caminho, mas para que com isso aconteça, eu preciso que você entenda isso que eu vou falar para você agora. Olha que interessante. Certa pessoa foi viajar e acabou pegando uma estrada errada. Andou 300 quilômetros até perceber que tinha errado o caminho. Então, retornou para o caminho certo. Esses 600 quilômetros, 300 para ir, 300 para voltar, a mais não permitiram que ele chegasse ao destino no seu tempo planejado. Ele teve que parar para dormir
gastou com hotel, gastou com comida e chegou ao seu destino somente no dia seguinte. A vida é uma viagem com vários caminhos a seguir. A maioria não nos leva a destino que queremos. A Bíblia nos ensina que muitos caminhos que parecem ser bons, aos nossos olhos, acabam sendo caminhos de morte. Se errarmos o caminho na estrada da vida, também atrasaremos a chegada, nos desgastando mais, gastando mais recursos à toa e pagando muito caro por isso. E se não percebermos que o caminho está errado e voltarmos acabando nos destruindo, ou seja, a gente vai acabar passando por grandes desilusões, grandes provações e grandes percas na nossa vida, porque você simplesmente saiu para um lugar e errou o caminho. Então é isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós vamos estudar então, como eu falei, hoje é um PG, é um pequenos grupos, então é um compartilhamento da palavra de Deus, e nós vamos compartilhar algo para você que é justamente isso, 3 lições importantes para não errarmos o caminho. Então a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: primeira coisa, então, que eu preciso aprender, nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. Eu preciso conhecer os caminhos de Deus, eu preciso conhecer o que Deus quer para mim, eu preciso saber o que tem na minha vida. Então, o primeiro versículo eu gostaria que você anotasse aí, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, tá bom? Isaías 55, no versículo 8 e 9. Vamos lá. Se eu não diminuir um pouco aqui, a apóstola Débora já me dá um sinal que eu estou correndo muito. Então, a primeira lição de hoje é a seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É muito importante, então, andarmos nos caminhos de Deus. A gente tem que entender que é impossível andar nos caminhos de Deus sem o conhecer, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem que conhecer aquilo que nós estamos andando, aquilo que nós estamos vivendo, né? Qual a prática que nós estamos tendo, qual a prática que nós estamos vivendo, o que você tem falado, o que você tem dito. E isso é uma coisa muito importante que você precisa colocar em mente. Segunda coisa, o texto que a gente leu diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E só existe um meio para conhecer os caminhos do Senhor: conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia, que é o manual de vida segundo a vontade do nosso Pai. Então, a Bíblia é o manual onde nós vamos estar aprendendo, onde a gente vai estar trabalhando, onde a gente vai estar sendo reconhecido e conhecendo o que Deus quer para a nossa vida. É muito importante você ter um tempo de leitura, de devocional diário. Na nossa igreja, nós chamamos de TSD, Tempo a Sós com Deus. É um tempo de devocional onde você vai estar lendo a palavra de Deus, onde você vai estar meditando na palavra de Deus, onde você vai estar tirando um tempo de oração, um tempo de gratidão. E essas coisas ela é importante para você, porque demonstra e mostra que você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do Pai. É muito importante que você tenha esses momentos na sua vida. Há uma ilustração que diz, né, que um jovem pregador, ele queria pregar, queria ter palavra, queria ter, né, muitas coisas assim, e ele não sabia, queria comprar muitos livros, queria ir atrás de grandes ministradores e pregadores para poder aprender mais da Bíblia. E o líder dele, quando falando com ele, falou: olha, se você ler a Bíblia todo dia, pelo menos meia hora, todo dia você vai ter uma nova mensagem para ministrar. Todo dia Deus vai falar com você de uma maneira especial na sua vida, onde você vai ter mais ilustrações, você vai ter mais conhecimento. Então, a gente sabe que quando nós lemos, o Espírito Santo ele nos faz lembrar dessas palavras que foram lidas. Ele traz à nossa memória aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, todas essas palavras, todos esses livros, todas essas meditações, é muito importante para que você entenda de que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos, o Senhor é um Deus que cuida dos seus dias, o Senhor Ele deixa que você fique tomando a decisão certa para que você possa entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós estamos na dependência do Senhor a tempo e a fora de tempo. Então, Provérbios 4, capítulo 4, do versículo 11 a 12 que nós lemos, nos ensina então que é só andando pelos caminhos de Deus que nossos pés não se abalarão e não se tropeçarão. Então, só quando a gente anda nos caminhos de Deus
do Senhor, quando a gente anda nos preceitos do Senhor, é quando nós não vamos tropeçar. Embora, se acontecer alguma coisa, o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te dar capacitação para que você se livre desses problemas. Agora, quando nós andamos por caminhos tortuosos, por caminhos que não conhecemos, por uma estrada que você não sabe onde é aí sim que acontecem os grandes problemas, é aí quando acontecem os grandes erros, é aí quando acontecem as grandes dificuldades na nossa vida, tá bom? Então, você precisa conhecer a palavra de Deus, e é através da leitura. Então, eu gostaria que você, agora vem a nossa primeira pergunta, eu gostaria que você respondesse aí, que você escrevesse, é muito importante que você faça isso, para que outras pessoas vejam que você está interagindo e talvez o que você falar possa ajudar alguém que vai estar assistindo. Na sua experiência marcante de ter errado o caminho, então, você já teve alguma experiência que marcou a sua vida por ter errado o caminho, por não conhecer a palavra de Deus? Escreva aí, comente agora. Eu gostaria que você falasse isso pra gente. Se você já teve alguma experiência marcante quando você errou o caminho e você não sabia, você às vezes quebrou a cara, você foi por caminhos tortuosos e acabou não dando certo. Então eu gostaria que você respondesse aí, você escrevesse aí nas linhas abaixo para a gente poder estar continuando a nossa ministração. Enquanto você vai escrevendo, eu vou tomar um golinho de água aqui para a gente dar uma refrescada na garganta. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, né? De compartilhar essa live com seus amigos aí no seu Facebook, onde quer que você esteja assistindo. Compartilhe aí que vai ser muito interessante. Nós estamos trabalhando, nós estamos nesse tema juntos aí, tá bom? Então, a pergunta de novo é: você já teve alguma experiência marcante de ter errado o caminho por não ter conhecido a palavra de Deus? E é isso aí que eu gostaria que você escrevesse agora. Simone está escrevendo já, a Roseli está lá também. Ana Zilde Lourenço está assistindo. Maurício Moreira também está assistindo. Tem muita gente bonita assistindo aí. Quem mais lá? Denilson Pereira. A Penha, Deus abençoe a Penha. Muita gente bonita assistindo a nossa live de hoje. E é isso aí. É um aprendizado, é um compartilhamento da palavra. Hoje não é uma ministração, uma pregação. É um compartilhamento da palavra de Deus. Então nós estamos interagindo aqui. Enquanto você vai respondendo as suas perguntas aí que a gente está colocando para você. A Nazilde está assistindo lá. Manda um beijo para a Miriam, sua irmã, todo mundo aí, tá? Muito bom ter vocês aí com a gente. Segunda lição, então nessa noite gostaria de compartilhar com você. Nós precisamos parar de insistir com o que não dá certo. E isso aqui você vai ler em Provérbios capítulo 16 e o versículo 25. Né? A segunda lição, então, precisamos parar de insistir com o que não dá certo. Se tem uma coisa que não está dando certo na sua vida, deixa ela de lado, muda de situação, muda de comportamento, muda de local, muda, sabe, de uma vez por todas, porque senão você acaba tropeçando nos mesmos erros, você começa a cometer os mesmos erros, você começa a sofrer de novo todo aquele sofrimento. Não sei se passou já por isso para você na sua vida, de você estar sofrendo por várias coisas ao mesmo tempo, sofrendo pela mesma necessidade muitas vezes, e aí você acaba padecendo, você acaba ficando triste com isso, mas você continua fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas, obviamente o resultado vão ser os mesmos. Se você não mudar a situação, se você não mudar a atitude que você está tendo, você vai continuar passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades. Então, olha o que diz Provérbios capítulo 16 e o versículo 25, diz assim: há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final ele conduz à morte. Tem um ditado que diz que no fim tudo dá certo, mas só se o caminho é o certo. Se o caminho não for o certo, não vai dar certo, né? A gente fala, no final vai dar tudo certo, mas só vai dar certo se você estiver no caminho certo. Se você estiver no caminho errado, o que vai acontecer é que você vai estar dando, como diz no mundo, né? Você vai estar dando murro em ponta de faca, você vai estar dando cabeçada na parede, outros ditados que tem por aí, que você sabe que acaba prejudicando a sua vida. Então você vai se sentir sozinho, você vai se sentir desiludido, você vai sentir que você não está produzindo, você vai sentir que você não está saindo do lugar, você está sempre na mesma situação. E é isso que eu quero falar para você.
Atitudes iguais geram resultados iguais. Se você quer ter um resultado diferente, muda a atitude que você está fazendo, né? Se você viu que já faz 5 anos, 6 anos, 10 anos que você está insistindo em uma coisa e aquela coisa continua não mudando os mesmos resultados, então você tem que mudar também a sua estratégia. Começa a pensar fora da caixinha, começa a pensar fora, né, do ambiente que você está. Você vai ver que muitas outras coisas vão acontecer na sua vida. Eu estava falando com um amigo hoje na parte da tarde, nós estávamos dirigindo aí por Campinas e uma coisa que nós estávamos falando, que nós aprendemos muitas vezes uma coisa e a gente vive aquela coisa acreditando que aquilo é a única coisa que a gente sabe. Porque nós aprendemos aquilo. Mas há um momento na nossa vida que você começa a entender, que você começa a crescer, que você começa a ter sabedoria, que você começa a adquirir conhecimento, começa a adquirir outras coisas na sua vida. E você vai vendo que essas coisas vão completando aquelas que você já aprendeu. Então você começa a buscar outras informações. Você não busca somente em uma fonte. Você não busca só naquilo que você está sabendo. Por isso que numa escola, numa faculdade, você vai aprender várias matérias. Você vai aprender várias pessoas que vão estar ali, né, vários filósofos, vários pensadores, né, para você poder definir qual é a sua melhor opinião, qual é o seu melhor modo de trabalho. Então vamos lá. Muitas vezes insistimos em andar por um caminho que não é o caminho de Deus e mesmo as coisas nunca estando dando certo, continuamos insistindo nessas coisas. A pergunta é, por que a gente insiste tanto se a gente sabe que aquilo não é bom? Se a gente sabe que aquilo não vai produzir um final feliz, se a gente sabe que aquilo não vai nos levar a um final de alegria, mas mesmo assim a gente acaba seguindo esses caminhos e precisamos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz que no caminho de Deus é perfeito e de paz. Então, sendo assim, se os caminhos de Deus têm sido caminhos de perturbações e de perdas, precisamos parar de insistir nesses erros. Se os caminhos são de perda, são de perturbação, são de complicação, se você está vendo que não está dando certo, que está dando conflitos, que está dando problemas, você sabe que esse não é o caminho que Deus preparou para você. Você sabe que esse não é o caminho que o Senhor está preparando para você. Então Deus tem o melhor para você. Os caminhos de Deus são caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de segurança, caminhos de bonança. Você vai viver, desfrutar, comer o melhor dessa terra. Você vai ser feliz no seu casamento, você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ser feliz no seu dia a dia com seus filhos. A sua casa será chamada casa de paz. Então o que Deus quer para a nossa vida é isso. Mas muitas vezes a gente insiste em querer mudar os planos de Deus. Muitas vezes nós queremos mudar o que Deus tem preparado para a gente. E é aí que a gente comete os grandes erros, é aí que a gente comete os grandes problemas. Por quê? Porque você acaba querendo fazer o que você quer e obter os resultados que Deus tem para você. Isso não vai acontecer. O que precisa acontecer, os seus pensamentos, os seus caminhos têm que estar alinhados com caminhos, com os pensamentos de Deus. Quando os seus caminhos, os seus passos estão seguindo na direção do Senhor, você está lendo a palavra de Deus, você está orando, você está jejuando, você está buscando, você está se capacitando a cada dia mais, vai fazer com que isso você receba e chegue mais perto de Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais próximo Deus vai estar da minha vida. Então, quando eu encontro esse caminho, eu começo a caminhar num caminho de felicidade, num caminho de alegria, num caminho de paz, num caminho de união, num caminho de santificação, num caminho de pureza. Quando acontece isso, você vai começar a desfrutar o melhor de Deus para sua vida. Você vai ter um caminho de paz, você vai ter um caminho de segurança. As coisas vão começar a acontecer bem na sua vida. Mas é o que eu falei, se não está acontecendo isso na sua vida, se o seu trabalho não é um trabalho bom, se o seu trabalho você tem dificuldade, tem muitos problemas, se na sua casa você tem muita intriga, tem muita confusão com o marido, com os seus filhos, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser mudada, alguma peça precisa ser ajustada para que isso possa
ser trabalhado por Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a abrir os seus olhos espirituais. Então nessa noite eu gostaria de falar para você, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver o que está errado na sua vida, que você possa ver o que está errado ao redor de você. O grande problema nosso é achar que nós estamos certos em tudo, é achar que as pessoas precisam mudar para se adaptar àquilo que a gente acredita. E o que você precisa entender é o seguinte, será que o seu esposo e a esposa, eles estão andando de comum acordo? Será que os pais e os filhos, eles estão tendo entendimento? Será que no trabalho nós estamos tendo entendimento com nossos líderes, com os nossos liderados? E é isso que você vai começar a entender. Quando você começa a caminhar na direção certa, na direção que Deus tem preparado para você, na direção que o Senhor escolheu para a sua vida, as coisas vão começar a dar fruto, as coisas vão começar a surtir efeito. Mas enquanto você estiver, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, continuar andando por caminhos que Deus não preparou para você, você vai pisar em espinhos, você vai pisar em pedras, você vai pisar em escorpião, você vai pisar em serpente. Se você não estiver preparado, se você não estiver capacitado, se você não estiver coberto com a graça de Deus, isso vai causar um dano muito terrível na sua vida, porque se você for mordido por uma cobra, se você pisar uma pedra, se acontecer alguma coisa e você se machucar, você vai ter dificuldade para continuar a caminhar naquele caminho que o Senhor tem para você. Então, o que eu falo para você nessa noite, nesse segundo tópico, que é precisamos parar de insistir com o que não dá certo, é o seguinte: eu gostaria que você respondesse aí com as suas palavras, né? Qual é a lição que você tira de Provérbios 16 e 25? Eu gostaria que você compartilhasse aí qual a lição que você tira de Provérbios 16 e 25, que fala assim, ó: há caminhos que parecem reto ao homem, ou uma outra versão diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final conduz à morte. Então eu queria que você falasse com suas palavras qual é a lição que você tira de Provérbios 16 e 25. Escreva aí, que é muito importante que você escreva, porque às vezes uma coisa que você tomou uma decisão errada, algo que você fez que não deu certo, vai poder ajudar outras pessoas que estão nos assistindo, outras pessoas que estão nos vendo aí, né? A Dulce Santos está lá, Deus abençoe, o Gumercindo Rodrigues, a Raquel. Quem? Vanderlei de Matos, é isso? Barros, Vanderlei, Vanderlei, Delei. Pastor Vanderlei, Deus abençoe. Antônio Bispo dos Santos está lá. Muita gente bonita. Apóstolo Brandão, Deus abençoe, Apóstolo Brandão, homem abençoado de Deus aí. Então são lições que a gente precisa entender, de que esses PGs que a gente faz, esses pequenos grupos que a gente faz e essas lives, é para compartilhar com os pastores que estão aliançados com a nossa igreja, que estão aliançados na nossa visão, que é Mar 33, modelo Amor Real, e aonde eles podem depois compartilhar nas suas igrejas, compartilhar nos seus grupos e compartilhar com cada pessoa. A palavra de Deus, a gente sabe que é vida, e é vida em abundância. Então nós não guardamos nada para a gente na nossa visão, no nosso modelo de trabalho. A gente compartilha, né? Eu compartilho esse vídeo com vocês, aí o live é aberto. Se vocês precisarem do esboço, embora tá todos os versículos marcados aí, a gente pode enviar para vocês também o esboço completo dessa ministração e você pode abençoar a sua célula, abençoar o seu PG, abençoar aí a igreja que você está, com a palavra de Deus. A gente sabe que a palavra ela é viva e ela é eficaz e ela não volta vazia. Amém? Então, enquanto você vai respondendo aí com suas palavras, né, que lição você tira de Provérbios 16 e 25, eu vou tomar uma aguinha para dar uma respirada aqui e a gente vai entrar no nosso terceiro tópico. Eu gostaria que você, se não compartilhou ainda, compartilha, convida outras pessoas para estar assistindo. Nós estamos, depois que acabar aqui no Facebook, nós vamos subir esse vídeo para o nosso YouTube e você pode colocar lá Comunidade Cristã Amor Internacional e você se inscreva no nosso canal e compartilha isso daí com outras pessoas e Deus vai estar abençoando a sua vida. Amém? Maria do Carmo também entrou, Pastor Valdinei, Edilson Júnior, Deus abençoe sua vida. Estou falando, muita gente bonita, muita gente importante entrando e compartilhando aí do que Deus tem para a nossa vida, que tem para nossa casa. Tem pessoas assistindo, mandando abraço aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra,
um pastor do Japão que está assistindo também. São pessoas que estão aí aliançadas com a nossa igreja, aliançadas com a nossa visão do Mar 33, modelo Amor Real. E se você gostaria de saber mais sobre isso, pode entrar no nosso Facebook, você vai aprender e vai saber muito mais coisas, tá bom? Vamos lá, terceira lição então. Nós precisamos escolher decidir andar pelos caminhos de Deus. Então eu preciso escolher e decidir andar pelos caminhos do Senhor. Salmo 119, 30 diz assim, ó: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Vou ler de novo. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então, primeiro versículo aí é Salmo 119, versículo 30. E o segundo versículo que nós vamos ler está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso escolher e decidir andar pelos caminhos de Deus. Então Deus sabe o que é melhor para mim. Eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as ordenanças do Senhor. Então lembra que eu falo para vocês, sempre que a gente comenta, eu falo para vocês que a gente vive por princípios, a gente vive uma vida na presença de Deus e a gente segue princípios. Eu não posso ir para o céu se eu não agradar a Deus, eu não posso aceitar Jesus se eu não reconhecer os meus pecados. O Senhor não pode ser o meu pastor se Ele não for o meu Senhor. Então, eu preciso entender que para tudo que eu quero, tem algo que eu preciso fazer. Para que eu dirija um carro, eu preciso de tirar a carteira de motorista. Para que eu possa ligar o interruptor e a luz acender, eu preciso pagar uma conta de luz. Para que eu possa esquentar uma água, eu coloco no micro-ondas ou eu tenho que ligar o fogão, acender o fogo. Então, eu preciso entender que há regras na vida. No universo existem as regras que para mim ter uma boa noite de sono, eu preciso dormir bem, eu preciso ter um colchão, preciso ter um travesseiro, algo onde eu vou me repousar para que eu possa despertar no outro dia e estar bem. De manhã, quando a gente acorda, a gente quer tomar aquele cafezinho gostoso, mas você não vai tomar o café se você não tiver o pó, se você não tiver açúcar, você entendeu? A água, se você não tiver o coador. Então, existem regras que eu preciso seguir para que eu possa andar pelos caminhos do Senhor. E aqui vem uma coisa interessante, olha aqui, ó. Então nós lemos Salmo 119, versículo 30, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é o que nós lemos aí. Não adianta conhecermos os caminhos e a vontade de Deus e não caminharmos por Ele. Aqui é outra coisa. Até ali em cima nós estávamos falando que nós não estávamos andando no caminho do Senhor. Nós não estávamos na direção do caminho do Senhor. Agora aqui eu quero que você entenda que não adianta então eu conhecer a palavra, eu conhecer a Bíblia, eu conhecer os caminhos do Senhor, eu conhecer a vontade de Deus e não estar caminhando por eles. O salmo que a gente leu diz que somos nós que decidimos, escolhemos andar pelo caminho do Senhor. É nós que decidimos e escolhemos andar pelo caminho do Senhor. Então uma decisão minha, eu decido ser vitorioso, eu decido ser um homem de honra, eu decido ser uma pessoa vitoriosa, eu decido o que eu quero para a minha vida, embora nós sabemos que a oração do Senhor é que seja feita a sua vontade, mas eu preciso entender que a decisão está em nossas mãos, a decisão está na nossa boca, está no nosso coração, está na nossa mente. Quando eu falo coisas de Deus, eu vivo coisas de Deus. Quando eu profetizo, eu professo palavras de bênção, eu começo a atrair essas bênçãos para a minha vida. Quando eu começo a falar palavras de gratidão, palavras de bênção, palavras de abertura de caminhos, que eu começo a falar palavras de conquista de novos territórios, o Senhor começa a olhar para a gente e falar, esse sabe o que ele quer, esse sabe usar o poder da palavra, esse sabe emitir ou emanar pela sua boca aquilo que é profético, aquilo que é forte, aquilo que é interessante. Então, nesse momento, Deus começa a dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, ele começa a ir na frente dos nossos caminhos, abrindo os nossos caminhos, livrando os nossos caminhos. Lembra o que aconteceu
com Josué. Josué tinha uma promessa, Josué tinha tudo na vida dele, mas Deus tinha que ficar lembrando ele: ei, esforça-te, ei, tem bom ânimo, ei, levanta, ei, conquista, a terra já é sua. Então, às vezes, Deus tem já o seu trabalhar preparado para você. Às vezes Deus já tem algo grande que você pediu e Ele está te dando. Mas no decorrer do caminho, talvez você tomou caminhos errados no tempo que você esteve caminhando. Você desviou por um caminho, desviou por outro, você foi por outro caminho, você cansou. Então você acaba sentando e parando no meio do caminho. E o Senhor está falando: ei, a sua vitória, a sua bênção está depois da curva, a sua vitória, a sua bênção está depois daquele rio, depois que você cruzar. Só que nós estamos cansados, nós estamos debilitados. Muitas vezes a nossa visão ela está limitada e você não consegue ver o que está à frente de você. E é isso que eu quero, nessa última etapa, falar para você. Muitas vezes o cansaço, muitas vezes o decorrer da vida, muitas vezes os caminhos que a gente tomou não foram caminhos legais, não foram caminhos bons, e você acaba caindo, você acaba parando no meio do caminho e acaba querendo até desistir. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a sua vitória, a sua bênção está muito, muito, muito próxima, só que a canseira parece que é maior, parece que o sono é maior, parece que aquilo que está na sua frente você não vai conseguir. E para a gente ir terminando, eu vou só falar uma coisa: nós fomos para o Egito e eu fui subir ali o Monte Sinai. Eu não me preparei para subir o Monte Sinai, eu não estava capacitado para subir o Monte Sinai, na verdade. Aquela vida da gente andar de carro, andar de moto, andar de ônibus e não andar muito a pé. Então eu não estava preparado para subir 4 horas de subida ali no Monte Sinai, no Egito. E aquele calor que Deus mandava. Nós subimos à noite, durante toda a noite, nós subimos caminhando ali, começamos às 10 horas da noite, fomos subindo aquele monte, e chegou uma hora que as minhas pernas já não seguiam o comando. Eu falava: vai para frente a perna, e a perna não ia, começou a tremer, e eu sentei e parei por algumas vezes. Mas quando chegou no topo, lá em cima, aí o guia que estava com a gente: não desiste agora não, já chegamos, só faltam alguns degraus para a gente subir, né? E quando ele falou que só faltava alguns degraus para a gente subir, aquilo me animou. Falei: nossa, subi até aqui 4 horas de subida, agora no finalzinho eu vou desistir, né? Então, subindo ali naquele monte, no Monte Sinai, eu cheguei, quando ele falou que só faltava alguns degraus, e eu olhei para cima, era noite, né? A gente só tinha a iluminação da lua, e quando ele falou que só faltava alguns degraus, aquilo me animou, me deu mais ânimo, e eu levantei, né? A gente estava com cajado, cada um estava com seu cajado, e deu mais ânimo de subir aquilo ali. Mas nós subimos ali, e aqueles degraus que ele falou que já estava chegando, degraus, né, que estava chegando, durou 1 hora e pouco para a gente acabar de subir. Eu não sabia, ele não tinha falado, mas quando você chega no topo do Monte Sinai, tem 750 degraus para você subir. E são pedras, não é degrau feito certinho, são pedras que você tem que subir por essas pedras. Então, se ele tivesse falado para mim, quando eu cheguei no topo, lá em cima, e ainda faltava aqueles degraus para subir, se ele tivesse falado que faltava 750 degraus ainda para subir, eu não tinha ido e eu não tinha chegado no topo do Monte Sinai. Mas ele falou que faltava alguns degraus, e aí esses alguns degraus fez com que a minha força revitalizasse e eu conseguisse subir aquilo. Mas eu confesso para vocês, durante todo o tempo, depois de subir um bom tempo, eu já não estava aguentando, eu estava querendo desistir, querendo parar. O caminho é todo de pedra, o caminho é todo de pedregulho, não tem lugares para você apoiar. A gente sobe realmente com um cajado, com uma muletinha assim, com uma bengala, né? A gente sobe com uma bengala para poder parar, e na outra mão uma lanterna para ver se você não pisa em pedras que deslizam para você cair. Então foi um momento ali em que, quando eu estava vendo essa ministração, veio ao meu coração, veio à minha mente essas 4 horas que a gente subiu o Monte Sinai. Como se não bastasse, nós ficamos um tempo ali em cima, nós vimos ali onde foram feitos as tábuas, né, dos 10 mandamentos, onde foram tiradas de uma pedra, né, a tábua dos 10 mandamentos, e aí a gente orou, consagramos o nosso livro ali, Pai de Multidões. Só que agora era a hora de descer.
E se foi 4 horas para subir, foi 4 horas e meia, quase 5 horas para descer. Para descer parece que foi mais difícil do que para subir. Mas o que eu estou falando para vocês, na hora de descer, o guia estava desesperado para ir embora. Ele é beduíno, vive no meio do mato lá, e ele queria ir embora. E ele caminhando rapidinho, e a gente já não tinha forças. Quando eu olhei, ele estava quase 2 quilômetros à nossa frente e foi embora e deixou a gente praticamente sozinha no meio daquelas montanhas. E a gente foi caminhando e conseguimos chegar até onde estava o ônibus nos aguardando. Então o que acontece? Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é mal. Né? Há caminhos que, se você não tomar cuidado, você sai do seu foco, você sai do seu objetivo. Então, o que Deus tem para você, o que Deus tem falado para mim, o que Deus tem colocado no nosso coração, é que a gente deve se lembrar sempre que tanto a vontade de Deus é oferecida para nós. Olha que interessante, devemos sempre lembrar que tanto os caminhos como a vontade de Deus é nos oferecida e não imposta. Deus oferece a bênção, Ele coloca na nossa frente a bênção e a maldição. Ele coloca na sua frente se você quer ser próspero ou não. Ele mostra para você o caminho para você seguir. A decisão é sua. É você que vai tomar a decisão de ser uma bênção ou não. Lembra que a Bíblia diz? Se tu uma bênção. Eu preciso ser bênção para poder abençoar outras pessoas. Eu preciso entender que a vontade de Deus para a minha vida, ela é justa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita e ela não traz dor, ela não acrescenta dor. Embora a gente sabe que no caminho da vida, no caminho da nossa trajetória, nós vamos passar por lutas, vamos passar por provas, vamos passar por tentações, vamos passar por aflições, mas em todas elas o Senhor nos faz vencedor. Em todas elas há uma promessa na nossa vida que nós vamos vencer, nós vamos herdar a terra prometida e nós vamos sair dessa vida sendo bênção na vida de outras pessoas. Agora, o que acontece é que a bênção ela é oferecida, ela não é imposta. A vontade de Deus para a sua vida é que todos nós sejamos salvos, mas nem todos vão ser salvos. A vontade de Deus é que todos sejam abençoados, todos sejam prósperos, todos sejam pai de multidões, que todos tenham um casamento perfeito, tenham um trabalho perfeito, tenham uma vida perfeita, mas nem todos vão ter essa vida, nem todos vão viver essa experiência, porque no decorrer da vida, no decorrer do caminho, algumas coisas acontecem no meio do trajeto, no meio da estrada, aonde você e eu desviamos para a direita, desviamos para a esquerda, e alguma coisa tira nós da rota da salvação, da rota da felicidade. É isso que eu quero falar para você. Não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho. É a hora que Deus parece que vai entregar a bênção para a gente, é a hora que bate o sono, é a hora que bate a canseira, é a hora que bate, né, a tristeza. Por exemplo, agora nós estamos aí há quase 40 minutos na ministração e a garganta parece que já vai indo embora, parece que a voz vai sumindo e vem dando mais ânimo, vem dando mais gás agora da gente falar da palavra de Deus, mas a gente sabe que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo que a gente precisa parar, um tempo que a gente precisa modificar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse aí de coração, de gratidão. Em sua opinião, por que muitas pessoas conhecem os caminhos de Deus, mas não andam por ele? Olha aqui, eu gostaria que você respondesse, que você desse a sua opinião é certa, a sua opinião vai estar certinha, mas eu gostaria, porque às vezes, dependendo do que você escrever, outras pessoas vão poder assistir e o que, dependendo do que você falar, vai ser uma mudança de vida dessas pessoas. Então, em sua opinião, porque muitas pessoas conhecem os caminhos de Deus, mas não andam por ele? Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra. Enquanto eu vou tomar uma aguinha, né, mandar um abraço aqui para Helenise, que está aí, a Cristina de Souza, Deus abençoe. Quem mais aqui? Quem mais aí, Débora? Maria do Carmo, a Lídia Costa, olha que benção, tudo aí. Vamos lá. Então, na sua opinião, porque muitas pessoas conhecem o caminho de Deus, mas não andam por ele? Eu gostaria que você respondesse aí. José Carlos Antônio também está assistindo aí a nossa live, Deus abençoe o vídeo de vocês. E eu gostaria que você, nesse momento que você está escrevendo, algumas pessoas estão escrevendo, que você realmente pensasse nisso que a gente está falando, pensasse nessa ministração, porque muitas pessoas estão com dificuldade agora de pensamentos que
às vezes até falam, nossa, eu queria estar na igreja, eu queria estar junto. Claro, eu queria que essa sala aqui onde a gente está agora tivesse repleto de pessoas, como sempre esteve, com 20 pessoas, 18 pessoas, 15 pessoas, né? Os nossos PG sempre abençoados, mas hoje eu estou sozinho na sala. A apóstola Débora está lá no computador respondendo para vocês aí. A gente sabe que é uma coisa um pouco mais assim fria, não estamos com o calor humano das pessoas. Então a gente está vendo que algumas pessoas estão escrevendo, estão compartilhando, e isso é muito importante. Mas existe uma coisa que eu gostaria de falar para você e dar um alerta para você. Não deixe que o amor de Deus esfrie, não deixe que aquilo que Deus colocou, aquela semente, aquela chama que Deus colocou no seu coração, ela se apague. Usa agora as redes sociais, usa agora, né, a ferramenta que você tem para que você possa abençoar outras pessoas, que você possa ajudar outras pessoas através da palavra de Deus, aquilo que você tem, tá bom? Então, a pergunta foi, a pergunta foi, na sua opinião, porque muitas pessoas conhecem o caminho de Deus, mas não andam por eles. Há muitas pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não têm uma vida de conversão. Há muitas pessoas que vão ao culto para, como se fosse para pagar uma penitência, para pagar os pecados que ela cometeu durante a semana. Então ela precisa ir no domingo na igreja para poder se limpar perante Deus. Mas não é isso que acontece. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. Então, eu preciso de ter minha vida de santificação, eu preciso ter minha vida de purificação, eu preciso de estar com a minha vida no altar do Senhor a tempo e a fora de tempo, ganhando pessoas para Cristo. E não só ganhando pessoas para Cristo, mas eu preciso cuidar bem dessas almas, cuidar bem dessas pessoas. E o cuidar bem dessas pessoas é o que a nossa proposta da nossa comunidade Cristã Amor Internacional é justamente isso, ganhar pessoas para Cristo e cuidar bem delas. Aqui então nós vamos fechar na nossa conclusão. Eu gostaria que você entendesse e parasse para pensar agora o que eu vou falar para você. Você está cansado de tentar várias coisas e sem resultado esperado? Será que você cansou de lutar, cansou de bater a cabeça e não conseguir o resultado? Será que você está cansado de colher desgaste e frustração? Muitas vezes você tem feito muitas coisas, mas você só se sente cansado, você se sente fadigado, você se sente frustrado porque os resultados não são o que você espera, os resultados não são o que vocês estão querendo. Você está cansado de insistir com o que não dá certo? Tem gente que está vendo que não está dando certo, tem gente que está vendo que não vai chegar a lugar nenhum, mas ele parece, aquele burro tapado assim, que só olha para aquele lugar ali, não está vendo a grama verde, a água fresca do lado dele, e ele só consegue enxergar algo ali na frente, ele não consegue enxergar os lados. Então, se você está disposto a deixar o seu caminho andar nos caminhos de Deus, a pergunta é essa. Será que você cansou de seguir o seu caminho? Agora você quer seguir os caminhos de Deus? Deus tem o melhor para você. Então decida nessa noite entregar seus caminhos ao Senhor e viver segundo a vontade de Deus. Deus quer que você viva, que você desfrute coisas boas, coisas abençoadas. Deus quer que você tenha mel para adoçar a sua boca. Deus quer que você tenha o bálsamo para curar as suas feridas. Deus quer que você tenha uma nova visão para você enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, mas isso só pode acontecer com você se você estiver disposto a abrir o seu coração, se você estiver disposto a se entregar de corpo e alma para o Senhor. Então, os caminhos de Deus que Ele tem para você é bom, é perfeito, é agradável, não causa dor. Mas se você está andando por caminhos, se as coisas que estão acontecendo na sua vida têm sido desgraça, têm sido frustração, têm sido mesmo resultados, para agora, muda a sua atitude, muda a sua vida, porque você vai ver que Deus tem o melhor para você. Deus tem algo grande preparado para você. Então, a nossa ministração de hoje, do nosso PG, foi essa. Os caminhos de Deus. Deus tem algo grande para você. E eu vou ler de novo os 2 versículos que foram o nosso tema de hoje. Provérbios 4, de 11 a 12, diz assim: Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. E o outro versículo foi Provérbios 16, 25, que diz assim: Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. Se você tomou caminhos errados,
se você tomou decisões erradas, chegou a oportunidade, a grande oportunidade que Deus está te dando de você fazer uma transformação de vida, de você fazer uma transformação de 180 graus na sua vida, mudança de vida, mudança radical. Aproveita esse tempo de pandemia, aproveita esse tempo de quarentena, aproveita esse tempo onde está todo mundo desesperado e começa a fazer diferente na sua vida. Muda as atitudes, muda o seu comportamento, muda o seu relacionamento com Deus, começa a partir de hoje orar ao Senhor, começa a fazer o seu TSD, o tempo a sós com Deus, começa a jejuar, começa a buscar a presença de Deus e você vai ver que coisas grandes vão chegar na sua vida, coisas abençoadas vai chegar perto de você. Deus vai providenciar água onde não tem, Deus vai providenciar pessoas aonde não tem, Deus vai abrir portas aonde você nunca esperou, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te abençoar que você nunca imaginou que essas pessoas poderiam te abençoar. Mas a partir do momento em que você caminha nos caminhos do Senhor, a partir do momento que você caminha em retidão nas promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por você e agradecer você que ficou aí esse tempo com a gente no nosso PG, na nossa ministração. Eu gostaria de pedir para que você chamasse alguém que está na sua casa, alguém que está junto com você, para a gente orar junto. Se você puder aí abraçar, pegar na mão de quem está perto de você. A gente sabe que a pandemia existe, que está tendo essas coisas de máscaras, álcool, gel, mas você está na sua família, você está com as pessoas que você ama, o Senhor está guardando a cada uma delas em nome de Jesus, tá bom? Então eu gostaria de orar com você e pedir para que o Senhor se manifestasse na sua vida através de sonhos, de revelações, alguma coisa, mas que você pudesse entender que Ele tem algo especial para você, que Ele tem algo preparado para você, que Ele tem algo tão precioso para você que você ainda não imaginou, que você ainda não pensou, que você ainda não conseguiu olhar para o lado, mas eu tenho certeza que os caminhos do Senhor se abrirão perante você nessa noite. Se você fizer essa oração de coração, se você fizer essa oração dizendo, Senhor, eu quero mudança, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu preciso de direcionamento, eu preciso de conquistar novos territórios. E o Senhor, com certeza, tem algo grande preparado para você, para entregar nas suas mãos. Ele está só esperando você dizer, Senhor, eu tomo posse nessa noite. Amém? Você acredita nessa palavra? Você crê nessa palavra que o Senhor te deu? Então nós vamos orar junto. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você estiver dirigindo, assistindo esse vídeo, não feche seus olhos, senão você vai bater o carro, né? Mas se você puder fechar os olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos orar e eu gostaria de abençoar a sua vida. Dar uma palavra profética para você, para que você receba, sim, o melhor de Deus para sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a cada pessoa que está assistindo essa live, que eles possam entender, Senhor, que o caminho que o Senhor tem preparado para eles é um caminho de vitória, é um caminho de conquista, é um caminho de transposição para outro lado, é um caminho onde eles vão conquistar territórios, onde eles vão conquistar novos horizontes, onde eles vão conquistar aquilo que está em oculto na vida dele. Pai, talvez algumas pessoas aqui estejam passando pelo vale da sombra da morte, nós profetizamos cura na vida dos seus filhos. Talvez algumas pessoas estão passando por problemas, processos na justiça. Nós declaramos e profetizamos que haverá um bater do martelo, o juiz dos juízes estará repreendendo tudo aquilo que está errado e a causa será justa na vida dos seus filhos. Pai, nós profetizamos aquelas pessoas que por alguma razão ou outra, no meio do caminho pararam, no meio do caminho abandonaram, ou no meio do caminho estão tomando suas próprias decisões, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa encher os corações dela, abrir os olhos espirituais, elas possam seguir no caminho que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Senhor, nós abençoamos, nós consagramos essa palavra, nós consagramos, Senhor, a cada aparelho de televisão, de celular que viu esse vídeo, que viu essa mensagem, que possa surtir um efeito tão grande, mas tão grande, que bênçãos dos céus choverão na vida dos seus filhos, que bênçãos chegarão de onde eles não esperam, pessoas serão tiradas de lugares e levadas para outros lugares apenas para abençoar os seus filhos e as suas filhas. Senhor, nós profetizamos rios de água viva na vida dos seus filhos. Nós profetizamos que o bálsamo de cura vem através da sua palavra nessa noite na vida dos seus filhos. Cubra os nossos corações, cubra a nossa mente, o nosso corpo, a nossa casa, Senhor, livrando de todo mal, de todo perigo, o que nós profetizamos e abençoamos seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Foram abençoados? Amém.
Ó, o Vilmar entrou também, ó, o Vilmar está assistindo lá. Deus abençoe, Vilmar. Beijo no coração. Que o Eterno Israel te abençoe então com toda sorte de bênção em Yeshua HaMashiach e que o Senhor faça resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, toda sorte de bênção e os seus caminhos serão prósperos, os seus caminhos serão de bênção, os seus caminhos serão caminhos aonde tiver espinho, será arrancado, será caminhos de glória, aonde tiver uma pedra, será arrancada, será um caminho de santificação, aonde tiver uma serpente, onde tiver um escorpião, onde tiver algo que foi planejado para te matar, será arrancado e colocará vida para que você passe e leve essa vida para outras pessoas. Nós abençoamos a cada um de vocês, em nome de Jesus. Não se esqueça, nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Estamos no bairro de São Bernardo, na cidade de Campinas, na rua Rio Grande do Sul 154, tá bom? Aguardamos por você, pela sua família, todo domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos com o nosso culto presencial e a nossa live, e às quartas-feiras o nosso PG, que é os pequenos grupos. Deus abençoe, um beijo do coração. E se você quiser essa ou outra ministração, você encontra no nosso canal no YouTube. Coloca lá, YouTube, Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho e você vai receber todas as nossas ministrações que for colocadas lá. Deus abençoe, um beijo do coração. Aguardamos você.